Ok, então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. E hoje nós temos, assim, com alegria, né, e com grata satisfação, o início de um novo capítulo, o capítulo 21, Razão e Percepção. E é muito bom que a gente tenha essa oportunidade de estudar na sequência do que nós vimos, do que terminamos de estudar na aula passada, que é o capítulo sobre a visão da santidade, que a gente viu a visão da impecabilidade do Espírito Santo, mas para isso se tornar prático no nosso dia a dia, nós como tomadores de decisão, nós precisamos aprender a diferenciar o que é o ego da percepção do Espírito Santo. E o ego confunde muito, porque o ego busca espiritualizar a si mesmo. Então, para uma mente destreinada, o ego muitas vezes consegue enganar no sentido de, por semelhança, espiritualizar o que, na verdade, tem o propósito de separar. Então, esse capítulo aqui, o capítulo 21, da página 474, ele trata da razão e percepção. Nós sabemos já pelo livro que o curso todo, ele é baseado na razão, ele é racional. Então, ele é de uma lógica absoluta. Se, como a gente viu há 2 aulas atrás, se nós não percebermos a lógica absoluta que tem da primeira à última página, o inconsistente não é o curso. É nós que ainda teimamos em aplicar o nosso antigo pensamento ao novo, ao que estamos aprendendo aqui. Então, uma mentalidade aberta, uma mentalidade que está treinada para diferenciar o que é o ego da mente certa, ela não se deixa enganar pelas armadilhas do ego. Ela não cai no engodo do ego. Por isso que é tão importante Jesus nos trazer essa diferenciação. Então, o texto, embora ele pareça teórico e parece que tem os exercícios que são práticos, mas, na verdade, o texto é prático e os exercícios são para fixar essa prática, para adquirir esse treinamento da mente em cima do ensinamento do texto. Então, por isso, a importância do que nós estamos fazendo aqui, que é estudando cuidadosamente esse texto. E hoje, então, vamos ver a introdução, e como ela é bem curtinha, só 2 parágrafos, nós vamos também ver a canção esquecida, que é uma tomada, assim, de uma lembrança, vamos chamar assim, além do mundo aqui, além do físico, da vaga lembrança que todos, se forem honestos, têm esse sentimento, essa sensação que existe algo a mais, o que nós somos. Então, na metade em diante da canção esquecida, Jesus nos traz até em forma de oração, não é bem em forma de oração, mas é um texto que serve como base para a oração, para a gente ter esses instantes santos de entrega de luz do Espírito Santo. Mas para a gente começar, então, essa leitura comentada, vou convidar vocês a me acompanharem na nossa entrega ao Espírito Santo da nossa aula de hoje. E como queremos oferecer o melhor da nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, nós podemos agora buscar acalmar nossos barulhos mentais, que a gente vem do agito do dia a dia, e esse agito, embora seja útil em alguns momentos, para a nossa aprendizagem, para reter o que Jesus está nos ensinando, nós o conseguimos numa mente calma, tranquila. Por isso, ajuda
se nós nos desligarmos mentalmente dos afazeres do dia a dia, buscar uma respiração pausada, ficar acomodado confortavelmente e, principalmente, com a mentalidade de que o Espírito Santo seja o nosso condutor, ele é o nosso professor nessa hora de estudo. E por ele ser o nosso professor, nós estamos prontos para iniciarmos essa leitura comentada. Só repetindo, então, é o capítulo 21, Razão e Percepção, Introdução, na página 474, e a canção esquecida, que é a primeira sessão. E nós começamos com a metafísica do curso, que diz que a projeção faz a percepção. E nós já sabemos pela metafísica que a projeção, ela é um processo que vem fora do espaço e do tempo, ela é da mente do Filho de Deus, que no céu pensou fazer algo diferente, e no seu sonho de esquecimento, ao pensar algo diferente, pensou que criou algo, e para ver no que isso daria, e quando se sentiu, achou que separou de Deus, olhando para isso de volta, bateu a culpa, e aí, para fugir da mente, fugir da dor, fugir da culpa, aceitou a saída que o ego deu, pediu ao ego auxílio, e o ego fez essa projeção para fora da mente. Então, são divisões da mente, primeiro o pensamento de separação, depois a escolha pelo ego, após a escolha pelo ego, a projeção de um mundo fracionado, que é o nosso mundo que nós percebemos aqui, e depois dessa projeção, a projeção da consciência individual, fracionamento das consciências, e agora cada um pegou uma consciência própria, sendo que tudo vem da mesma mente. E essa projeção, então, do mundo é que permitiu que essa percepção acontecesse, que a consciência fosse dividida em milhares de consciências individuais. Por isso que a projeção faz a percepção. Então, causa e efeito sempre vem junto. A causa da percepção foi a projeção. Então, não haveria projeção se não houvesse perceptor. Então, a grande projeção da mente unificada, separada, possibilitou que agora nós nos experienciássemos como perceptores individuais. O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Então, por que o mundo que vês é o que nós damos para ele? Porque é a partir da nossa mente, e só há uma mente. Todos nós somos parte íntegra dessa única mente. Nós somos, então, uma consciência oriunda da mesma mente. Então, isso é essa mente que fez o mundo, por isso que o mundo que nós vemos é aquilo que nós damos ao mundo e nada mais do que isso. Mas, embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Então, como que o mundo é uma condição externa, o retrato externo de uma condição interna? Interna da nossa mente, interna de por que nós projetamos o mundo. Então, o mundo, ele é porque a nossa mente acreditou que é assim. No caos da culpa da mente, como que ela poderia ter feito algo diferente? Então, olhamos para o mundo hoje, se nós olharmos de fato para o mundo, a gente até pode dizer assim, não, é impossível que eu tenha feito isso. Porque tem algumas coisas até bonitinhas no mundo, mas tem tanta insanidade, tanta dor, tanta coisa que não faz sentido, que a gente até custa acreditar que como que eu poderia ter feito isso? Então, Jesus sempre lembrando,
isso foi feito a nível de mente. Se nós nos sentirmos culpados aqui, como consciência separada, pelo mundo que nós vemos, nós estaremos incorrendo ao equívoco de confusão de níveis. E o ego ama isso, confusão de níveis. Nós acharmos que somos culpados aqui no nível físico, aqui na consciência individual. Então, aqui na consciência individual, nós não fizemos as guerras, nós não fizemos as tragédias, a morte, nascimento e morte. Então, isso é tudo num nível acima, a nível da mente unificada. Só que nós temos que partir de onde que nós estamos. Por isso que o curso nos convida a sermos práticos e, primeiro, aprendermos aqui de forma individual o quanto isso não é real, o quanto ainda foi um sonho que nós projetamos a partir da nossa mente. E aí entra a razão que Jesus nos traz, que o Espírito Santo guarda para nós, que vai nos trazer o entendimento, e aí nós vamos compreender o quanto não somos vítimas desse mundo. Afinal, nós o fizemos, sim, mas isso num nível acima, no nível da mente. Mas o curso também é do nível da mente. Por isso que normalmente demora para cair essa ficha ou haver o que eu chamo de deslocamento mental, que é compreender de fato o que é isso, essa individualidade, essa mente que nós somos, essa responsabilidade que temos na mente e que ao mesmo tempo não é o ser projetado aqui, porque o ser projetado aqui é só uma consciência, é uma viagem de consciência, sequer é real. Como nós vimos nas aulas anteriores, o ego fez um corpo, né? Ele pegou um pedaço de mente e cercou esse pedaço de mente com o corpo, e lá a consciência se instalou, limitado ao que o corpo permite, e isso o ego disse que somos nós. E aparentemente nós acreditamos que somos isso, tanto é que sempre dou aquele teste, então, se acha que se já transcendeu, então faz o teste da dor. Corta o corpo para ver se não vai doer, se não vai achar que ainda a nossa consciência acredita que é o corpo. Então, é disso que a nossa mente precisa aprender a olhar de frente para saber o que de fato ela é. E essa metafísica aqui, então, Jesus nos ensinando o quanto isso tudo veio da nossa própria mente. Então, ainda é na mente que nós projetamos esse mundo inteiro aqui. E essa projeção, isso que nós chamamos do sistema de pensamento do ego, então, somos nós que damos esse poder para isso parecer real, e somos nós que, em última instância, nós como tomadores de decisão, vamos ainda certamente retirar esse poder, e nisso o mundo deixa de parecer que existe e nós despertamos para a nossa realidade. Então, mas por enquanto, então o que nós vemos aqui, até vou repetir aqui, que o mundo é a testemunha do teu estado mental. Então, como nós estamos com a nossa consciência fora da mente e dentro do corpo, como que vamos saber o que está na mente? Se a mente está fora do espaço e do tempo, olhando para o mundo. O mundo está um caos? O mundo não faz sentido? O mundo é dual? Ele tem os extremos, ele tem coisas boas, mas ele tem a dor e o sofrimento também. Ele reflete exatamente o estado da mente. É o retrato externo de uma condição interna. Então, agora sabemos, lembramos, podemos de novo saber o que está na mente. Por que precisamos saber disso? Para, como tomadores de decisão, escolher novamente. Da primeira vez, escolhemos pelo ego. Mas agora já não faz mais sentido, olhando para o mundo, escolher o ego novamente. Por isso que precisamos olhar para o mundo de olhos abertos. Como um homem pensa, assim ele percebe. Então, como passa na nossa mente, é assim que percebemos aqui no mundo. Portanto, não busques mudar o mundo,
mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. Então, nós, como consciência individual, o que podemos fazer aqui, já que estamos fora da mente e projetamos esse mundo que nos fere aqui? Mudar a nossa consciência sobre o mundo, porque o mundo é uma projeção, não é uma realidade. A percepção é um resultado e não uma causa. O ego insiste em dizer que a percepção é uma causa, porque isso torna o mundo real. Se a percepção fosse causa, então tudo que nós percebemos seria verdadeiro. Só que Jesus está nos ensinando que a percepção, ela é um efeito, ela é uma causa do pensamento que está na mente, é um efeito da mente. E é por isso que qualquer ordem de dificuldades em milagres é sem significado. Aquela primeira, a primeira, o primeiro princípio dos milagres, que não há ordem de dificuldades em milagres. Por quê? Porque o milagre, ele vem da percepção apurada, ele vem da mente certa. Na mente certa, tudo aqui do sonho é visto como realmente é, portanto, é desfeito. Se é tudo desfeito, não há ordem de dificuldades em milagres. A razão do primeiro princípio dos milagres. Tudo que é contemplado com visão é curado e santo. Então, a visão que a gente acabou de ver um capítulo inteiro sobre a visão do Espírito Santo. Então, o que é visto a partir da mente certa, a partir da parte do Espírito Santo que habita na nossa mente, da parte que ele está no comando, que é a nossa parte certa, tudo que é visto através dele é curado e é santificado mesmo aqui no sonho. É assim que o mundo deixa de nos ferir e passamos a perceber o mundo real, ou o sonho feliz, através dessa visão do Espírito Santo. Nada percebido sem ela, nada percebido sem a visão do Espírito Santo, significa coisa alguma. E onde não há significado, é caos. E isso explica o mundo do ego. Isso explica o mundo quando a gente olha a partir da nossa individualidade. Caos. A única palavra para descrever esse mundo, se não for visto através dos olhos da santidade. E um completo caos. A condenação é o teu julgamento sobre ti mesmo, e isso irás projetar sobre o mundo. Se o vês condenado, tudo o que vês é o que fizeste para ferir o Filho de Deus. Se contemplas o desastre e a catástrofe, tentaste crucificá-lo. Então, o que é a percepção que nós temos aqui? O que na mente nós acreditamos que fizemos a Deus. Nós acreditamos que matamos a Deus porque Deus é totalidade. Se nós temos uma experiência fora de Deus, então é porque roubamos isso de Deus, arrancamos isso de Deus. Então Deus não é mais completo. Então, se Deus não é mais completo, tudo o que nós vemos agora é pecaminoso porque afrontou a Deus, e então é condenável. Então, se nós olharmos para a catástrofe, como ele diz aqui, nós estamos tentando crucificar o Filho de Deus, que é o nosso ser real. Então, por quê? Porque estamos dizendo que a separação de fato aconteceu. Se vê santidade e esperança, tu te uniste à vontade de Deus para libertá-lo. Então, esse é o outro lado. Se nós vermos no mundo a santidade e a esperança, e essa visão só é dada através do Espírito Santo, não há como tê-la com o ego, ou sozinho, porque sozinho é com o ego. Então, com o Espírito Santo, essa é a vontade de Deus, que nós libertemos o mundo que nós fizemos com o propósito de crucificar o Filho de Deus. A projeção da mente de um mundo, tal como nós vemos aqui, teve esse propósito. Então, crucificar o Filho de Deus. Mas é a vontade de Deus, e por isso que ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos acompanhou
aqui no sonho, que nós libertemos esse mundo de forma que nós possamos experienciar de paz novamente. Não há escolha a não ser entre essas duas decisões. Então, libertar ou crucificar, não há meio termo. Ou nós estamos condenando o mundo, ou nós estamos redimindo o mundo da crucificação. E verás a testemunha para a escolha que fizeste, e aprenderás a partir daí a reconhecer qual delas escolheste. Olha aqui Jesus falando novamente dos testemunhos. Como que eu posso saber se eu estou olhando com o Espírito Santo para o mundo? Basta perceber com o que eu estou vendo no mundo. Se eu vejo santidade, se eu vejo justificativa de esperança, se a esperança se justifica, se a certeza de que o que fere aqui não é real, e que cada um que eu vejo aqui, na forma comportamental, mesmo fazendo coisas erradas, mas eu tenho certeza que a realidade dele não é essa, que transcendendo ainda, ele ainda é o Filho Santo de Deus, com certeza isso nos traz paz, e isso é da visão do Espírito Santo. Mas se eu olho para um mundo comportamental e para os meus sentimentos, e eles me trazem a ideia de sacrifício, ou de dor, ou julgamentos sobre o que os olhos físicos estão me mostrando, com certeza escolhi o ego, escolhi pela separação. E só há essas duas escolhas, não há meio termo, ou estamos associados ao Espírito Santo ou ao ego. O mundo que vês apenas te mostra quanta alegria te permitiste ver em ti mesmo e aceitar como tua. Então, nós, na mente, como filho de Deus, quanto da alegria, o amor é só alegria, é a totalidade de toda a alegria real que existe. Quanto disso eu me permiti para mim? Basta eu olhar para o mundo para saber o quanto eu me servi dessa totalidade. E se esse é o seu significado, então o poder de dar-lhe alegria não pode deixar de estar dentro de ti. Então, se o mundo corrigido, o sonho feliz, o único significado dele é a alegria do Filho de Deus, basta nós olhar para esse mundo para saber o quanto dessa alegria nós permitimos a ele. Se ainda vemos, olhando para o mundo, e ainda testemunhamos tristezas, tragédias, catástrofes, dores, se isso ainda nos afeta, ou se isso ainda é percebido como verdadeiro para nós, é porque permitimos muito pouco para o mundo. Não nos permitimos ainda a dádiva da mente de Deus. Ainda escolhemos uma minúscula fração de alegria, a qual achamos que possa ser contida dentro de uma individualidade. E Deus não conhece uma alegria parcial. Ou nós somos o todo, o céu, o Filho de Deus, ou então nós estamos equivocados. E aí nós pagamos um alto preço por isso. E agora, dentro desse mesmo tema, Jesus vai nos trazer a primeira sessão, que é a canção esquecida. Canção, Jesus se refere aqui de maneira metafórica para o conjunto da criação de Deus. É tudo tão harmonioso no amor, é tudo uma única alegria, mas com tantas participações de todas as criações, aumentando essa alegria, que Jesus a compara a uma belíssima canção, onde a canção é o todo, mas a canção é composta de todas as notas, de todos os sons, de todos os instrumentos, e cada um individualmente contribui para o todo, que é a canção. Então, o que conta é a canção, e todos recebem, todos que contribuem com sua nota, com seu instrumento, com sua voz, contribuem
e recebem de volta a melodia maravilhosa da canção. Então, é um símbolo que Jesus encontrou para que a gente tivesse uma leve ideia do que é a nossa participação no céu, a participação onde cada um tem a sua função de acrescentar a alegria no céu, e, no entanto, o total da alegria é nossa, é a canção. Então, e isso nós esquecemos. Ao escolhermos a individualidade, esquecemos a totalidade, esquecemos o total dessa canção. E por isso que ele diz, começa aqui então, não te esqueças de que o mundo, que aqueles que não veem, tem que ser imaginado, pois o seu aspecto real lhes é desconhecido. Aqueles que não veem, aqueles que não enxergam, aqueles que estão aprisionados aqui no sonho e olham com os olhos físicos. Então, eles realmente não enxergam, porque o nosso ser, ele não é físico, ele é espírito, ele é mente que ativa o espírito. Então, a visão real, ela transcende o físico. Por isso que quem olha com a visão física e se identifica com ela, não enxerga de fato. Por isso que aqueles que não veem, aqueles que estão aprisionados aqui, o que eles veem? Eles veem um mundo imaginado, aquilo que a mente imaginou e projetou, pois o que é real nesse mundo é desconhecido para aqueles que olham sem enxergar. Aqueles que estão aprisionados com a percepção do mundo, que olham do mundo a partir da sua percepção individual, acreditando que isso é real, eles, o aspecto real do mundo, ele é desconhecido para eles. Eles apenas imaginam que o mundo seja isso que os testemunhos físicos e sensórios apresentam. E nada, como Jesus diz num outro lugar no texto, nada é mais enganador do que a vista física. Então, nós passamos a acreditar no mundo que, de fato, não é isso. Há um outro mundo a ser visto. Eles, aqueles que não veem, eles têm que inferir o que poderia ser visto de evidência sempre indireta e reconstruir suas inferências à medida em que tropeçam e caem devido ao que não reconheceram, ou podem caminhar sem danos através de portas abertas que pensavam estar fechadas. Então, tem duas coisas que aqueles que não veem, nós, enquanto ainda estamos presos a limitações aqui, podemos fazer. Com o ego sempre ensina nós a inferir, a ajustar o mundo à nossa visão. Então, nós adaptamos aquilo que vemos lá fora ao mundo ao nosso próprio julgamento quando estamos no ego. E nada é mais enganador que isso. Então, passamos a acreditar, o ego nos mostra um mundo comportamental de ruptura, de separação, e nós passamos a ajustar a nossa percepção para isso, para tornar isso verdadeiro. Ou então também temos uma escolha de caminhar aqui sem danos através de portas abertas que pensávamos estar fechados, quando escolhemos olhar esse mesmo mundo, mas agora com a visão do Espírito Santo. Então, há essas duas formas de vermos o mundo. E o mesmo acontece contigo. Então, Jesus estava falando aqui com aqueles que não veem, eles têm essa opção, e agora Jesus está falando a cada um de nós. Nós também temos essa opção. Tu não vês. Os teus dados para a inferência estão errados, e assim tropeças e cais sobre as pedras que não reconheceste, mas falhas em estar ciente de que podes atravessar as portas que pensavas estarem fechadas, mas que estão abertas diante de olhos que não veem, esperando para te dar as boas-vindas. Então, nós que ainda ajustamos o mundo porque achamos que não sabemos como que podemos escapar das armadilhas do mundo físico daqui, as portas de escapar disso estão abertas. O Espírito Santo ainda está na nossa mente. Nós ainda
temos essa escolha se nós não escolhermos ouvir as inferências do ego, os ajustes que o ego faz para tornar esse mundo aqui, que é só uma projeção, para tornar esse mundo verdadeiro. O próprio corpo físico é uma inferência, é um ajuste, como a gente viu nas aulas anteriores, um ajuste do ego para fazer com que o mundo físico pareça real. Mas nós ainda temos escolhas. Nós tropeçamos e caímos quando acreditamos no ego, quando seguimos a visão de que o que os órgãos físicos nos mostram seja a realidade, ou quando nos identificamos como isso sendo o nosso ser, ao invés de ser o nosso instrumento de comunicação, como o ego, como o Espírito Santo faz. O ego diz que o corpo é nossa identidade. O Espírito Santo vê uma utilidade para ele, enquanto nós não temos a vista espiritual, enquanto ainda estamos na vista física. O corpo tem uma utilidade, sim, de aprendizagem, porque nós não temos a mente aberta para outro tipo de comunicação. Então, ainda ele se torna útil, mas aí, através do Espírito Santo, nós vamos ver as portas abertas e o nosso ser real, quem de fato nós somos, dando as boas-vindas à volta da nossa consciência. Então, ao invés da consciência se identificar com aquilo que ela não é, o que nós de fato somos, que não é o que é aquilo que parece estar nesse mundo aqui, esse nosso ser está aguardando de portas abertas. O Cristo, que é o nosso ser, aguarda de portas abertas a volta da nossa consciência. Como é tolo tentar julgar o que poderia ser visto no lugar disso. Então, como é tolo julgar o mundo quando simplesmente podemos ver o mundo real em lugar disso. Ao invés de julgar o mundo, nós podemos simplesmente olhar com o Espírito Santo. Não é necessário imaginar como o mundo tem que ser. O ego nos manda imaginar, nós podemos experienciar. Então, não é necessário imaginar como o mundo tem que ser. Ele precisa ser visto antes que o reconheças pelo que é. Então, como que ele pode ser visto aqui? Nos instantes santos. A visão que o Espírito Santo nos dá aqui. E ele nos dá essa visão a cada vez que nós perdoamos algo que o julgamento do ego fez parecer real. Então, o perdão do Espírito Santo, atrás de cada coisa perdoada tem um milagre. O milagre é um efeito da mente certa, é um efeito da causa da mente certa. E aí nós vamos ver o que esse mundo é, o mundo real ou o sonho feliz. É possível te mostrar quais são as portas que estão abertas e podes ver aonde está a segurança. Qual é o caminho que conduz à escuridão e qual é o que conduz à luz. Então, é possível que nós aprendamos a reconhecer o que é o ego e o que é o Espírito Santo. O que é o caminho que leva à escuridão, que é o ego, que condena, que sofre, e o que conduz à luz, que traz de volta a consciência de quem nós somos. Isso nós podemos aprender. Nós, como tomadores de decisões, temos plena capacidade de aprender a diferenciar entre um e outro. O julgamento sempre te dará direções falsas, mas a visão te mostra onde ir. Por que deverias adivinhar? Então, por que adivinhar qual que é o mundo certo, se a visão do Espírito Santo nos mostra isso? O julgamento é do ego, e o julgamento sempre vai nos dar uma direção falsa, sempre vai nos afastar da nossa realidade. Mas a visão sempre vai nos levar em direção ao mundo real. Então, ao invés de adivinhar como que é o mundo, por que não simplesmente escolher a visão? Não é isso que a razão nos diz? Existe um outro modo que a parte racional nossa poderia nos aconselhar?
Então, se o julgamento nos afasta da nossa realidade e do mundo real, do sonho feliz, e o julgamento nos afasta e a visão nos traz isso. Não é racional dizer que nós devemos escolher a visão ao invés do julgamento? Então, isso é razão pura. Não há necessidade de aprender através da dor. Isso é outra ideia falsa do ego, que nós precisamos pagar com sacrifício pelo que fizemos a Deus. Ideia do ego. Não há razão para aprender através da dor. E lições benignas são aprendidas alegremente e lembradas com contentamento. O que te dá felicidade, tu queres aprender e não esquecer. Olha a voz da razão novamente. Não é isso que queres negar. Então, aquilo que realmente nos traz felicidade, o que nos faz feliz, nós queremos aprender isso. Isso nós concordamos com o Espírito Santo com isso. A tua questão consiste em saber se os meios através dos quais esse curso é aprendido te trarão a felicidade que ele promete. Então, se nós ainda não abraçamos apenas ao curso e nada mais, é porque ainda estamos em dúvida se realmente o curso vai nos oferecer a felicidade que ele promete ou se o ego ainda vai nos trazer felicidade. Cada vez que nós nos apegamos às coisas do mundo daqui, é porque lá no nosso íntimo ainda acreditamos que o ego tem alguma coisa também a nos oferecer que nos fará feliz. Porque se nós víssemos como de fato o ego é, que ele só nos dá sofrimento e dor, nós já teríamos largado dele e aceitado somente a visão do Espírito Santo para nós. Então, por isso que Jesus, como profundo conhecedor do que passa pela nossa mente, nós não sabemos porque a nossa consciência está fora da nossa mente, mas Jesus está na mente. Ele sabe o que se passa na nossa mente. Portanto, ele nos conhece. Nós não nos conhecemos, mas ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe que nós temos ainda dúvidas se esse curso vai trazer a alegria que ele promete. Se acreditasses que ele te traria, aprendê-lo não seria nenhum problema. Seria fácil, fácil. Nós não iríamos mais querer aprender outra coisa. Ainda não és um aprendiz feliz, porque ainda permaneces incerto. Não tens certeza se a visão te dá mais do que o julgamento, e aprendeste que não podes ter ambos. E Jesus reconhecendo que nós temos essa confusão na mente, isso não é condenado por Jesus. Ele apenas está esclarecendo o que se passa na nossa mente, para que nós fiquemos cientes disso e aceitemos a cura disso. Se nós não soubermos que isso passa pela nossa mente, como que saberíamos que precisamos ser curados disso? Então, Jesus realmente precisa fazer esse papel de nos mostrar o quanto na nossa mente nós ainda estamos duvidosos entre que curso seguir, se seguimos a visão do Espírito Santo ou se seguimos ao julgamento do ego, e realmente já estamos percebendo que não dá para ter os dois. É um ou o outro. Cedo ou tarde, teremos que escolher somente a um, porque ambos são, um contradiz o outro, não há como vivenciar as dois. E o fato de ainda não estarmos convencidos na mente é que faz com que pareça aqui no mundo difícil essa escolha. Os cegos se acostumam a seu mundo por meio de seus ajustes a ele. Pensam que conhecem o seu caminho dentro deles. Então, os cegos aqui, nós cegos, porque nós nos identificamos com um ego que não conhece nada, então somos cegos. Então, nós nos ajustamos ao mundo aqui, pensando que nós temos um caminho dentro dele.
Eles o aprenderam não através de lições alegres, mas devido à dura necessidade de limites que acreditaram não serem capazes de superar. Então, o quanto nós pagamos, o preço alto que pagamos pela paz da mente, para ajustar o mundo, para finalmente ter uma consciência individual dentro de um corpo. Então, o preço que pagamos por isso, os ajustes que fizemos para a nossa consciência estar limitada, presa dentro de um corpo que parece nascer, ter um período de existência e depois morrer. Então, isso Jesus descrevendo nós devido à nossa cegueira. E ainda acreditando nisso, gostam dessas lições e prendem-se a ela porque não podem ver. Então, como ainda não aceitamos totalmente a visão do Espírito Santo, até gostamos das lições do ego, até gostamos da experiência do corpo e buscamos prolongá-lo o mais possível e sofremos só no pensamento de perder essa capacidade. Então, mas isso tudo porque nós não estamos olhando com a visão. Estamos muito limitados e enlouquecidos pela culpa na mente. Nisso, porque não podem ver, não compreendem essas lições, não compreendem que essas lições os mantêm cego. Nisso, eles não acreditam. Então, realmente, na mentalidade do ego, nós não acreditamos que essa consciência de individualidade, esse ser individual que o ego nos deu, é justamente esse que nos mantém cego. Isso nós não acreditamos. Nós achamos que, inclusive, o ego até atribui a Deus essa consciência individual, esse ser individual, porque isso é uma proteção dele para nós não voltarmos à mente e, de fato, despertarmos para o ser que nós somos. E assim mantém o mundo que aprenderam a ver em suas imaginações, acreditando que a sua escolha é essa ou nenhuma. É isso que o ego diz. Ou tu és essa consciência individual, aqui dentro de um corpo, ou o seu corpo morre, então tu não é nada. Então tu deixa de ser. Então é pior ainda. Então aproveita o pouco que tu tens. Essa é a lição do ego. Então, e quando ele diz aqui, ver em imaginações, a mente continua projetando essa imaginação desse mundo para nós termos essa experiência aqui. E pensam que todas as coisas que estão nesse mundo servem para lembrá-los de que são incompletos e amargamente destituídos. Quem nunca se sentiu assim nesse mundo aqui? Incompleto, destituído, em falta, penoso. Então, esta é a consciência por detrás de nós, quando nós nos identificamos com algo tão limitado quanto um ser individual aqui. Assim, definem as suas vidas e aonde vivem, ajustando-se a elas como pensam que devem, com medo de perder o pouco que possuem. Então, esta é a história do roteiro dos corpos aqui. Preservar o pouco que possuímos. E assim é com todos os que se veem o corpo como tudo que tem e tudo que os seus irmãos têm. Então, aqueles que se identificam com o corpo e acreditam que o irmão também é um corpo, eles se veem assim, buscando segurança e autonomia para manter esse pouco. Eles tentam alcançar uns aos outros e falham outra vez. Por que falham no relacionamento especial de amor? Por que falham? Tentam alcançar o outro pelo relacionamento especial de amor, não pelo amor santo. Por que falham? Porque a comunicação é da mente, não é de corpo para corpo. Então, sofrem porque falham em se comunicar com aqueles que acreditam que amam.
e ajustam-se à solidão, acreditando que manter o corpo é salvar o pouco que tem. Escuta e tenta pensar se te lembras do que vamos falar agora. Então, Jesus, a nós que vínhamos acreditando que somos um corpo físico, Jesus propõe agora, nessa segunda parte aqui dessa sessão, trazer um texto, ele traz um texto diferente, porque ele vai descrever algo metafísico. Então, Jesus vai trazer aqui um texto que ele quer ver se nós, de alguma maneira, isso ressoa como uma lembrança muito longínqua do que nós somos. Vamos ver aqui, então, a partir aqui do 6, o que Jesus nos diz, então, no lugar do que o ego nos diz aqui no corpo. Ele nos diz, escuta, talvez possas captar um indício de um estado antigo, não totalmente esquecido, vago talvez, mas não completamente estranho, como uma canção cujo nome há muito foi esquecido e as circunstâncias nas quais a ouviste não estão completamente apagadas. Então, como uma vaga lembrança de uma canção que não sabemos sequer definir, mas temos ainda uma lembrancinha delas. É isso que Jesus está nos trazendo. Nem toda a canção ficou em ti, mas apenas um pequeno trecho da melodia, sem ligação com qualquer pessoa ou local ou com qualquer coisa em particular. Mas te lembras, apenas a partir desse pequeno trecho, como era a bela canção, como era maravilhoso o cenário em que a ouviste e como amavas aqueles que ali estavam e escutaram contigo. As notas não são nada, no entanto, tu as mantiveste contigo, não por elas mesmo, mas como uma suave lembrança de algo que te faria chorar se te lembrasses como te foi caro. Poderias lembrar-te, mas tens medo, acreditando que perderias o mundo que aprendeste desde então. Poderíamos lembrar dessa canção novamente, mas achamos que temos que sacrificar o mundo que aprendemos em lugar disso. Então, não queremos voltar a lembrar da canção para não perder esse mundo. E apesar disso, sabes que nada no mundo que aprendesse tem nem sequer a metade do valor daquilo para ti. Ouve e vê se te lembras de uma canção antiga que conheceste há muito tempo e da qual gostaste mais do que qualquer melodia que tenhas ensinado a ti mesmo a apreciar desde então. E agora Jesus vai nos convidar para uma viagem mental, que podemos até acompanhar aqui, mas com uma mentalidade deslocada para o que Jesus está dizendo aqui. Podemos viajar juntos a partir aqui do 8, além do corpo, além do sol e das estrelas, além de todas as coisas que vês, e ainda assim, de algum modo familiar, está um arco de luz dourada que, à medida que olhas, se alonga em um grande círculo brilhante. E todo o círculo se enche de luz diante dos teus olhos. Os contornos do círculo desaparecem e o que há dentro já não está mais contido em nada. A luz se expande e cobre todas as coisas, estendendo-se até a infinidade, para sempre brilhante e sem nenhuma ruptura ou limite em parte alguma. Dentro dela, tudo está unido em perfeita continuidade. E nem é possível imaginar qualquer coisa pudesse estar fora, pois não há lugar algum onde essa luz não esteja. Esta é a visão do Filho de Deus, a quem conheces bem,
Aqui está o que vê aquele que conhece o seu Pai. Aqui está a memória do que tu és, uma parte disso, com tudo isso dentro de ti e unido a tudo com a mesma certeza de que tudo está unido em ti. Aceita a visão que pode te mostrar isso e não o corpo. Conheces a antiga canção e a conheces bem. Nada jamais te será tão caro como esse antigo hino de amor que o Filho de Deus canta a seu Pai. Então, essa viagem que o Espírito Santo nos leva de maneira metafórica, porque nós, na nossa percepção, precisamos de metáfora, ela simboliza a totalidade do nosso ser, que não está preso a limites, que é ilimitado como essa luz, porque Deus é a luz que une a tudo e a todos, e estamos em constante e completa comunicação com tudo e todos. Isso para a nossa alegria. Este é o nosso ser. Isso nós podemos experienciar em lugar da individualidade que o corpo nos dá. Mas seguindo aqui no 10, e agora os cegos podem ver. Então, dentro do ilimitado que nós somos, cada aspecto individual que antes estava cego, entregue a essa totalidade, ele pode ver. Agora os cegos podem ver, pois a mesma canção que cantam em honra ao seu Criador glorifica também a eles. Todos agora podem ver. Não há nada desse mundo separado aqui que não esteja incluído nessa visão. O mundo está redimido. Aqui está o sonho feliz, o mundo real. Aqui todos estão unidos nessa canção de amor. Aqui não há sofrimento, aqui não há ataque, aqui não há ruptura. Aqui está de volta a restauração da comunicação completa e ilimitada do Filho de Deus para a glória do Filho de Deus e do Pai. A cegueira que fizeram não será capaz de resistir à memória dessa canção. O mundo separado não vai resistir a isso. E contemplarão a visão do Filho de Deus, lembrando-se quem é aquele a respeito do qual estão cantando. Então, quem é o Cristo e o Pai, a essa unicidade do céu? Quem é esse? É essa memória que temos de volta nessa canção. O que é um milagre, senão essa lembrança? Então, lembrar da nossa realidade, isso não é um milagre? E existe alguém em quem essa memória não esteja? Então, pode algo estar de fora disso? A luz em um só desperta a luz em todos, porque esse um só, ao lembrar dessa luz e vivenciar essa luz, todos estão dentro dessa luz, porque essa luz é ilimitada até o infinito. Então, todos, não há mais falta. Ninguém ficou para trás. Todos são vistos nessa luz. Nisso, o mundo é redimido. Nisso, nessa luz, o mundo é salvo. E quando vês em teu irmão, e quando vês essa luz em teu irmão, tu estás te lembrando por todos. Então, Jesus nos traz essa magnífica lembrança dessa canção da oração como um recurso para nós praticarmos um instante santo da volta da lembrança de quem nós somos. Isso é, assim, de um valor imensurável para nós aqui no mundo. A Isabel Cristina levantou a mão. Boa noite. Boa noite. Nós aqui temos um grupo de estudo, aqui em João Pessoa, e uma colega nossa gravou
o parágrafo 8 e uma parte do 9 com a meditação chamada Unir a Deus. Vocês querem que eu ponha no grupo essa meditação? É Mas linda. dá para colocá-la só para acrescentar também, Isabel Cristina, Hum. eu agradeço essa contribuição, é muito bem-vinda, sim. E, bom, como nós concluímos aqui essa sessão da Canção Esquecida, nós também temos ela em gravação numa videoaula nossa, do grupo aqui, até aqui ela diz, se entrarem nos vídeos, o Sem Oração, com a data do dia 27/4/2021. Então, Que maravilha. mas é muito bem-vindo, tá, Ela Isabel? Cristina, é fez, só para ela fez acrescentar como também. uma meditação. E é uma das coisas que eu me habituei a colocar para ouvir antes de dormir. É interessante, eu vou colocar para vocês, certo? É muito Sim, interessante. muito bem-vindo. E realmente Jesus nos dá aqui um alento, porque Jesus é um professor que você já deve ter percebido que ora ele está nos ensinando o quanto na nossa mente nós ainda precisamos levar as nossas questões ao Espírito Santo, reconhecer que é nós que as fizemos para serem desfeitas, e ora ele nos traz esse alento, esse maná do céu, que essa canção aqui é uma delas, para nós termos de volta a lembrança de quem nós somos. E ambos formam um conjunto do desfazer para nós, como tomadores de decisão, realmente decidirmos voltar ao ser que nós somos. Porque essa canção, por mais maravilhosa que seja, enquanto houver também um apego à culpa, nós sempre caímos de volta para o mundo da culpa, enquanto existir uma culpa. Então, Jesus ele tem essa dinâmica de realmente ir desfazendo aos poucos a culpa, através de nós assumirmos a nossa responsabilidade nela, e ao mesmo tempo, como não precisa ser na dor, ele nos traz essa oração poderosa, essa meditação, até a Isabel Cristina, então, tem em forma de meditação, nós temos essa aula gravada em forma de oração, então, são duas formas de nós usarmos da mesma maneira para nós nos retirarmos de quando em quando do nosso mundo do julgamento, para nós, através da razão, aprendermos o quanto é mais valioso para nós o mundo real, o sonho feliz do Espírito Santo, do que essa pobre dádiva que o ego nos deu, do mundo físico de corpos e de consciências individuais. Então, Jesus, como mestre, sabe realmente dosar em medidas exatas essa aprendizagem gradativa. Então, nem apenas mostrar o quanto na nossa decisão somos nós que fizemos esse mundo separado, e também que a gente não busque apenas a meditação e não assuma o nosso papel de entregar o que está na mente que nós fizemos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é o professor, é o condutor que nos guia gentilmente através dessa aprendizagem, através desse equilíbrio. Mais alguém? Nós estamos aqui na nossa interação, mais alguém gostaria de trazer? Ingrid, Oi. Pode falar também, né, que o título dessa lição é Canção Esquecida, e o Espírito Santo, ele é aquele que nos lembra, né, dessa canção. Perfeito, perfeito. Em lugar se o Espírito Santo nos lembra essa canção, em lugar dos gritos de dor e de sofrimento de guerra que o ego nos deu em lugar dessa canção. É. Em lugar desse mundo, na nossa mente, nós temos ainda essa canção que está na mente certa. Perfeito. Mais alguém gostaria de alguma colocação?
Caso contrário, pessoal, na semana que vem, então, nós temos a responsabilidade pelo que se vê. Há pouco eu falei do quanto Jesus sabe usar a nossa aprendizagem para ela ir gradativamente, mas de forma muito firme, muito segura, muito equilibrado. Então, hoje tivemos esse afago dessa canção, hoje tivemos esse aconchego da canção, e semana que vem, na próxima, dentro do capítulo da razão e percepção, a responsabilidade nossa pelo que nós vemos. Então, fica o convite para a semana que vem, nós continuarmos nessa nossa aprendizagem. Era isso, então, para hoje, pessoal. Eu vou encerrando aqui a gravação, agradecendo, como sempre, e eu tenho certeza que faço em nome de todos, né, a Jesus por nos trazer, por ser o nosso professor, por nos trazer isso que o Espírito Santo tem na nossa mente certa e que nós havíamos esquecido.